Oi, alunos, tudo bem? Sou Gabriel, professor de Química, e o tema da nossa aula de hoje é oxidação branda de alcenos. Então, vamos para a aula. Quando estudamos as reações orgânicas, uma habilidade muito importante é sabermos quais são os reagentes que são utilizados e qual vai ser o produto principal daquela reação orgânica. No caso da oxidação branda de alcenos, o nosso reagente principal vai ser o alceno. O alceno é quando eu tenho na cadeia carbônica uma insaturação por ligação dupla naquela cadeia carbônica. Esse vai ser o nosso reagente principal. O outro reagente que será utilizado é o permanganato de potássio, que é ele que vai oxidar o alceno. Esse permanganato de potássio é um agente oxidante muito forte e ele vai se encontrar em sua forma diluída e a temperatura que vai estar presente, essa reação, uma temperatura ambiente para fria, e o meio que se encontra ali vai ser ou neutro ou básico, ali levemente alcalino. É o meio que vai se encontrar essa reação. É importante saber disso porque tem dois tipos de oxidações de alceno, a branda e a enérgica. Os dois tipos diferenciam como que se encontra o meio daquela reação e os dois tipos vão produzir produtos diferentes. Então é importante você prestar atenção no enunciado em qual meio se encontra aquele alceno para saber qual tipo de oxidação ele vai sofrer. Enfim, sabemos quais são os reagentes principais. Agora, quais são os produtos que serão formados nessa reação química? Então, de modo geral, podemos ter o quê? Aqui eu tenho o alceno, ele vai sofrer a oxidação, é dessa forma que representamos a oxidação branda de um alceno. Eu coloco aqui o oxigênio aqui em cima e a água aqui embaixo para representar que está acontecendo no meio neutro ou levemente alcalino e a oxidação branda de um alceno. O produto principal dessa reação é um diol vicinal. O diol vicinal, diol, dois grupos álcoois vizinhos em carbonos vizinhos. Essa é a explicação e definição de um diol vicinal. Vai formar ali um grupo, uma molécula em que eu tenho ali dois carbonos com grupo hidroxilas vizinhos, dois carbonos vizinhos com grupo álcool. Esse nome, diol vicinal, também é chamado de glicol. Pode aparecer com esse nome também. Sucesso! Aí é o seguinte, vamos ver como que acontece, então, qual que é o mecanismo da reação de oxidação branda de um alceno. Repara que eu tenho um alceno genérico, né? Um exemplo de um alceno genérico, e ele vai sofrer a oxidação branda. O mecanismo da oxidação branda de um alceno é bem simples. O que eu vou fazer? Eu quebro a ligação π entre os átomos de carbono do alceno, copio a molécula sem a ligação π, copiei a molécula sem a ligação π. Perfeito. O que eu faço agora? Já que a ligação π ela foi quebrada, adicionou-se uma valência para esse carbono e para esse carbono. Então eu coloco uma ligação aqui para cima para cada átomo de carbono que estava presente na dupla ligação. E aí em cada carbono que quebrou a dupla ligação, eu vou adicionar um grupo OH, que é hidroxila. Então é esse que é o mecanismo na oxidação branda de um alceno. Você quebra a ligação π e adiciona um grupo OH em cada átomo de carbono que estava fazendo a ligação dupla. Pronto, formei aqui meu diol vicinal. Repara, dois grupos OHs ligados em carbonos vizinhos. Esse que é o nosso diol vicinal, que também pode ser chamado de glicol. Perfeito. Vamos ver agora um exemplo prático, então, com uma molécula que realmente existe. Essa molécula aqui é famosa. Qual molécula que é essa? Essa molécula aqui é o nosso eteno, certo? Molécula aqui bem famosa. Vamos lá. O eteno ele vai sofrer a oxidação branda. Como é que vai funcionar o mecanismo? Eu quebro a ligação π que eu tenho entre os carbonos que fazem a ligação dupla, e aí eu copio aqui a molécula. Vou colocar CH2 ligado com CH2 sem a ligação π. Aí eu coloco uma ligação a mais para cada átomo de carbono. E aí o que vai entrar em cada átomo de carbono? O grupo OH, que é a hidroxila. Pronto, dois grupos OHs ligados em carbonos vizinhos, o diol vicinal, ou também glicol. O nome que nós podemos dar para essa molécula aqui é o nosso famoso etileno, que ele partiu de um eteno, etileno glicol. Etileno glicol. Certo? Ou também, nome mais técnico, podemos dar para essa molécula é etan 1,2-diol também. Perfeito. Então, repara que o mecanismo da reação de oxidação branda de alceno é bem simples. Agora a gente vai ver uma aplicação ali famosa da oxidação branda de alceno, que é quando fazemos ali o teste de Bayer para saber se naquele composto que eu estou investigando eu tenho um alceno ali presente, se aquele composto é um alceno. Como é que eu faço esse teste? Eu pego ali o permanganato de potássio, que é ele que vai oxidar o alceno, e o permanganato de potássio ele tem uma coloração roxa muito forte, um violeta, um roxo bem forte. Ele, quando ele reagir com o alceno, ele vai virar um castanho, ele vai oxidar
o alceno, portanto, o permanganato ele vai reduzir, que é o contrário, virando o dióxido de manganês, que tem a coloração castanha, né? Então essa mudança de coloração, ela indica para mim que teve a reação química. Podemos chamar esse processo aqui de descoramento. Descoramento. O descoramento é o que vai indicar para mim que teve ali alceno, que tem alceno presente naquela molécula. Porque se o teste for positivo, o permanganato passa para a coloração castanha. Se aquela molécula não for um alceno, então o permanganato ele permanece com a mesma coloração, indicando que o teste foi negativo. Não é um alceno aquela molécula que estou investigando. Sucesso? Então, tire o print. Tirou o print? Então é isso. Essa foi nossa aula sobre oxidação branda de alcenos. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu like e bons estudos!